O programa OAB Nacional começa agora, trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. OAB acompanha de perto a situação na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, após o rompimento da barragem de Feijão e se reúne com o ministro do Meio Ambiente para tratar sobre a tragédia. Plenário da Ordem presta homenagem às vítimas do rompimento da barragem. Conselho Federal entrega selo de qualidade OAB Recomenda para 161 instituições de ensino superior. OAB Nacional participa da abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. E você vai ver também: chapa OAB Forte e Unida vence eleições no Conselho Federal e OAB Nacional tem novo presidente, diretoria e conselheiros federais. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. Após 3 anos da tragédia com o rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, o Brasil se viu vivendo o mesmo trauma, dessa vez em Brumadinho, também em Minas. A tragédia fez centenas de mortos e muitos ainda estão desaparecidos. A OAB Nacional acompanha de perto os desdobramentos da tragédia em Brumadinho e na última semana a entidade foi recebida pelo ministro do Meio Ambiente para tratar do assunto. Desde que ocorreu a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, a OAB tem se empenhado em acompanhar o caso e prestar apoio àqueles que foram afetados. No dia do rompimento, o Conselho Federal emitiu uma nota em solidariedade às vítimas e seus familiares. E integrantes da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB e da Comissão Ambiental da Seccional Mineira foram a Brumadinho para prestar assistência à comunidade e fiscalizar as medidas de segurança adotadas. A Ordem foi uma das primeiras entidades a chegar ao local. A comitiva foi representada pela presidente da Comissão Nacional, a advogada Marina Gadelha, pelo presidente da OAB Minas, Raimundo Cândido, pela conselheira federal pelo Estado, Luciana Nepomuceno, e também pelo presidente da subseção de Brumadinho, Ronan Gomes Nogueira. Na ocasião, o grupo chegou a participar de uma reunião com a polícia e bombeiros, além de representantes da mineradora Vale, responsável pela barragem. Tivemos a oportunidade de conversar com os juízes da comarca, de conversar com o promotor da comarca e de, inclusive, além de fazer uma reunião com os dirigentes da OAB subseção de Brumadinho, nós tivemos a oportunidade de visitar o local da tragédia também. O Conselho Federal da OAB, juntamente com a Seccional de Minas Gerais, está preparando uma cartilha com as perguntas, os questionamentos, as dúvidas mais frequentes da população. Uma orientação jurídica rápida, não é uma consultoria, não substitui de forma alguma o trabalho do advogado, mas uma forma de ajudar a população com as dúvidas que aparecem primeiro. Nós também estamos atuando para evitar a captação ilícita de clientela, porque infelizmente a gente ainda tem poucos, mas ainda existem maus profissionais e que a gente quer evitar que essas pessoas aliciem eventuais atingidos para a contratação de seus serviços jurídicos. Paralelo à atuação em Minas Gerais, o então presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, cobrou a apuração dos fatos. Ele e Marina Gadelha se reuniram com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para tratar das ações tomadas pelo governo depois do rompimento da barragem. No encontro, Lamáquia destacou que já havia requerido a participação da Ordem no Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e reforçou o pedido ao ministro. Colocamos mais uma vez a OAB à disposição do governo, à disposição do Ministério do Meio Ambiente, para que possamos, naquilo que for eventualmente necessário, a Ordem também pode ajudar, pode contribuir, pode colaborar. Nós entendemos que deva haver exatamente um trabalho muito grande de revisão da própria legislação, porque o Brasil não pode conviver com 2 tragédias dessa magnitude, Mariana e Brumadinho, num período de tempo tão curto quanto foi este. A OAB destacou ainda em seu site que esse apoio desmente questionamentos errôneos propagados na internet sobre a inverídica ausência de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil no local. As vítimas de Brumadinho também foram lembradas na sessão plenária da OAB do dia 31 de janeiro.
A última sessão plenária da gestão do presidente Cláudio Lamarck, à frente da OAB Nacional, que teve caráter extraordinário, prestou homenagem às vítimas do rompimento da barragem do Feijão, administrada pela Vale, em Brumadinho, Minas Gerais. Antes do início dos trabalhos, toda a advocacia que integra o plenário fez 1 minuto de silêncio. Agora eu gostaria de pedir ao Conselho Federal da OAB que nós todos fizéssemos aqui uma homenagem às vítimas desta tragédia que ocorreu em Brumadinho e, portanto, o Conselho Federal da Ordem faz, neste momento, 1 minuto de silêncio em homenagem a todas as vítimas desta tragédia que tivemos em Minas Gerais. O vice-presidente da OAB nessa gestão, Luiz Cláudio Chaves, sugeriu um voto de pesar pela advogada Cirlei de Brito Ribeiro, morta na tragédia. Ela foi vice-presidente da subseção de Brumadinho. Eu quero pedir um voto de pesar especial a uma colega advogada, identificada como uma das vítimas, que foi, inclusive, vice-presidente da OAB de Brumadinho, na gestão que eu presidi a ordem de 2013 a 2015, a Cirlei de Brito Ribeiro, advogada que foi localizada dentro da sua residência como uma das vítimas fatais de Brumadinho. A qualidade do ensino jurídico oferecido nas faculdades é preocupação constante da OAB. Por isso, a entidade criou o selo de qualidade OAB Recomenda, que reconhece as instituições que prezam por ofertar bons cursos aos estudantes. Na última semana, 161 instituições receberam o selo. 161 instituições de ensino superior de todo o país receberam da Ordem dos Advogados do Brasil o selo de qualidade OAB Recomenda. Essa é a 6ª edição do selo, instituído em 2001. Ele reconhece as instituições de educação jurídica que visam garantir maior qualidade no ensino aplicado. Com a presença de representantes das instituições, da OAB e de autoridades, o então presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamarck, ratificou a postura da entidade na luta para diminuir a abertura de novos cursos de forma indiscriminada, sem garantia de qualidade do ensino oferecido. Precisamos mudar, sim, a postura do nosso Ministério da Educação, que ao longo dos últimos governos, e aqui falo governos, nós tivemos um verdadeiro estelionato educacional patrocinado no Brasil. Muitos cursos que não têm qualidade foram autorizados a funcionar. Por isso, quando se está aqui hoje para entregar o selo OAB Recomenda, nós todos da Ordem dos Advogados do Brasil estamos muito honrados, porque aqui nós temos pessoas e instituições comprometidas com a qualidade do ensino jurídico no Brasil. E disse mais. O ensino jurídico é o embrião do Estado democrático de direito. Não é exagero dizê-lo, pois nenhuma nação justa se constrói sem juristas qualificados. E a preocupação da OAB tem fundamento. Nos últimos 3 anos, foram abertos em todo o território nacional mais de 300 novos cursos. São mais de 1.500 abertos no país sem nenhuma análise de aptidão. O secretário-geral da OAB, Felipe Sarmento, que é presidente da Comissão Especial para a Elaboração do Selo OAB Recomenda, falou da posição da entidade em defesa da melhoria do ensino ofertado. Ressalto que o selo OAB não tem o objetivo de criar um ranking entre todas as instituições de ensino superior do país. O seu propósito é evidenciar as faculdades com elevado padrão, com base nos resultados obtidos por avaliações fidedignas, como o Exame de Ordem Unificado e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. O professor e secretário de Educação Superior e consultor matemático da 6ª edição do selo, Mauro Luiz Rabelo, abordou sobre a metodologia usada para qualificar as faculdades que receberam o selo OAB Recomenda. A decisão foi combinar o desempenho dos estudantes nos exames do governo aplicado pelo MEC, na época era o Exame Nacional de Cursos, e o desempenho no exame da ordem. A nova diretoria da OAB do Ceará tomou posse na última semana. Veja. A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará deu posse à sua nova diretoria, que fica à frente da entidade pelos próximos 3 anos. A diretoria da OAB Ceará é composta pelo advogado Erinaldo Dantas como novo presidente,
Ana Vládia Feitosa como vice, pelo secretário-geral Pedro Bruno Amorim, por David Sombra Peixoto, secretário-geral adjunto, e pelo tesoureiro Rodrigo Mota. Na ocasião, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, participou da solenidade de posse. Segundo ele, o novo presidente da seccional tem os requisitos para estar à frente da entidade no estado. Nós estamos aqui novamente. Estamos aqui para celebrar os êxitos e a união da advocacia em torno da OAB do Ceará. Comprometida com os valores republicanos e democráticos, esta solenidade de posse registra a continuidade de um trabalho exitoso e inspirador do presidente Marcelo Mota, marcado pela reafirmação do inderrogável compromisso com a democracia. Dedico aqui todo o meu apoio e entusiasmo à nova gestão que se inicia e que tenho certeza que realizará um trabalho extraordinário em defesa daqueles que são os verdadeiros defensores da liberdade, da honra, do patrimônio, da dignidade e muitas vezes da própria vida das pessoas que são os advogados e advogadas. Erinaldo Dantas defendeu o compromisso de aproximar a ordem da sociedade. Conclamamos nesse momento uma união entre a OAB, o Ministério Público e a Defensoria Pública com o Poder Judiciário, para nos unirmos em uma cruzada em favor da cidadania, que busquemos juntos o indispensável apoio legislativo e do executivo para que a justiça seja tratada com uma prioridade máxima na próxima quadra, com o propósito de assegurar o maior acesso à população e uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente. Buscaremos trabalhar muito em prol da nossa classe, em prol da sociedade, com as comissões sistemáticas funcionando em sua plenitude. A OAB participou da abertura do Ano Judiciário no Supremo Tribunal Federal. O então presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, participou da sessão solene de abertura do Ano Judiciário no Supremo Tribunal Federal, representando a advocacia brasileira. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também participaram. Dias Toffoli, presidente do STF, falou da importância de se respeitar o judiciário e disse que ofender a justiça é afrontar a democracia. O debate, digo eu, crítico é próprio das democracias. Pode-se concordar ou discordar de uma decisão judicial. Já afrontar, agredir e agravar o judiciário e seus juízes é atacar a própria democracia. Em seu discurso, Cláudio Lamáquia falou sobre a corrupção recente do país. Declarou sua esperança de um Brasil melhor, mas lamentou que a tradição brasileira é permanecer com os velhos hábitos. O ano judiciário de 2019 abre-se para um Brasil recém-saído das urnas. É, portanto, em tese, absolutamente renovado politicamente. Há nessas ocasiões um misto de esperança e de ceticismo. Esperança de que as lições da crise recente, uma das maiores da República e que já presenciamos, tenham sido assimiladas. E ceticismo pelo fato de que nossa tradição política, infelizmente, não costuma chancelar essa expectativa. Lamáquia também falou sobre a era da transparência. Ele acredita que é importante que a população tenha mais acesso à informação. A Constituição, com todas as suas imperfeições, mostrou-se à altura dos desafios desta complexa era digital das redes sociais. Uma era que, se de um lado confunde e desorienta a opinião pública pelo fluxo contínuo e colossal de informações, de outro impõe transparência ao agente público. Quem não entender este fenômeno, o da era da transparência, será simplesmente por ela tragado. Cláudio Lamáquia também destacou a importância da advocacia brasileira. Advogado fala em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. A cada 3 anos, o sistema OAB realiza eleições gerais para compor diretorias nas 27 seccionais da Ordem e no Conselho Federal. O processo se dá a partir da formação de chapas, primeiro nos estados e Distrito Federal e depois no âmbito nacional.
E os integrantes que vão trabalhar no triênio 2019 e 2022 já estão empossados. Mas você sabe como funciona esse processo de escolha? Veja na reportagem. A composição do sistema OAB começa a ser definida pelas seccionais. São nos estados que a advocacia se mobiliza para a formação das chapas que concorrem às eleições. De acordo com o regulamento da OAB, as seccionais realizam a votação em qualquer data a partir da segunda quinzena de novembro do último ano do mandato. As chapas precisam ser inscritas até 30 dias antes das eleições. Os eleitores são membros da Advocacia do Estado, inscritos na OAB, e o voto é obrigatório, podendo ocorrer multa ao profissional que não participar. As chapas são formadas com os cargos para presidente, vice-presidente, secretário-geral, tesoureiro, presidente da Caixa de Assistência, conselheiros seccionais e conselheiros federais e seus suplentes. Para concorrer, é preciso ter pelo menos 5 anos de experiência profissional. Com a definição dos estados, o próximo passo é a organização das chapas para o Conselho Federal. Podem se candidatar os advogados eleitos como conselheiros federais por cada seccional. Essa chapa terá 5 nomes: um para presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e diretor-tesoureiro. Dessa lista, apenas o presidente não precisa da obrigatoriedade de ser conselheiro federal. A chapa precisa da assinatura de apoio de pelo menos 6 presidentes eleitos nas seccionais. A eleição para o Conselho Federal acontece sempre no dia 31 de janeiro do ano em que começa o mandato. Quem escolhe a nova diretoria são os 81 conselheiros federais, como explica o ex-presidente da OAB Nacional e membro honorário vitalício da entidade, Marcos Vinícius Furtado Coelho. A eleição da diretoria do Conselho Federal da OAB é feita de forma congressual, como são eleitos em todos os colegiados os seus diretores. Embora não seja uma determinação regimental, convencionou-se que cada um dos 5 conselheiros que concorrem na chapa precisa representar uma região do país. Como o Brasil tem 5 regiões, como todos sabemos, há uma regra não escrita na OAB, mas que sempre é cumprida e respeitada, no sentido de que cada região do país indica um diretor, de tal forma que sempre as regiões do Brasil sigam representadas. Foi definida na noite do último dia 31 de janeiro a nova diretoria do Conselho Federal da OAB. A chapa OAB Forte e Unida, única registrada para a eleição, fica à frente da entidade pelos próximos 3 anos. O compromisso é de seguir marchando e trabalhando para a construção de uma OAB que tenha força para dar voz à sociedade brasileira. Após 3 anos de gestão, a diretoria, comandada por Cláudio Lamáquia, passou o bastão para o novo presidente da entidade, Felipe Santa Cruz. A chapa única no processo eleitoral, denominada OAB Forte e Unida, teve a candidatura deferida em 11 de janeiro. A eleição foi dirigida pela conselheira decana Cléa Carpe. Na votação, participaram os conselheiros e conselheiras de todo o Brasil, eleitos em novembro de 2018. A mesa foi secretariada pelo conselheiro federal Maurício Gentil Monteiro, de Sergipe. Antes de iniciar a eleição, a conselheira decana agradeceu a gestão que se encerra pelo trabalho desenvolvido nos últimos anos, em prol de um Brasil mais justo e solidário. Sua presidência, Batonier, presidente Lamáquia, tem se caracterizado pela firmeza, equilíbrio, coerência, coragem nos enfrentamentos com a cidadania. Coragem nos enfrentamentos quando a cidadania clamava a sua atuação. O processo de votação teve início com a chamada dos representantes de cada delegação estadual. Foram 81 votos no total, sendo 1 voto em branco e 80 votos confirmando a eleição da chapa OAB Forte e Unida. A nova diretoria tem como membros Felipe Santa Cruz como presidente, Luiz Viana Queiroz como vice, José Alberto Ribeiro Simonetti como secretário-geral, Ari Raguian Neto como secretário-geral adjunto e José Augusto Araújo de Noronha como diretor-tesoureiro.
Após a leitura da ata, o ex-presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, saudou a nova diretoria e destacou que a união prevaleceu na entidade, uma vez que apenas uma chapa concorreu. Felipe foi incansável neste trabalho para me ajudar e me auxiliar no Colégio de Presidentes a construir isto. E, portanto, querido Felipe, quero aqui te dizer que nos próximos 3 anos eu espero que eu possa devolver um pouco do que esta diretoria fez por mim ao longo desta gestão. O novo presidente da OAB fez seu primeiro discurso chamando a atenção para o respeito às divergências. Esse Brasil em transformação precisa muito de nós. Em primeiro lugar, para defender a advocacia, que sofre todos os dias no corredor, diante de uma hipertrofia do poder das partes, um desequilíbrio entre o poder do judiciário e o poder da defesa, e uma sociedade que precisa que essa aqui, corajosamente, independentemente, seja a voz da defesa. A nova diretoria do Conselho Federal da OAB, formada por Felipe Santa Cruz, Luiz Viana, José Alberto Simonetti, Ari Raguian Neto e José Augusto de Noronha, foi empossada no dia 1º do mês de fevereiro de 2019. Os 81 conselheiros federais e seus suplentes foram empossados e receberam os diplomas das mãos do presidente eleito Felipe Santa Cruz. Os 27 presidentes de seccionais também foram diplomados. Uma das características dessa composição empossada hoje é que muitos conselheiros eleitos foram presidentes de seccionais no último triênio da OAB. A missão agora é continuar na advocacia de ordem e dar prosseguimento ao trabalho da entidade pelas causas da cidadania e da classe. Trazer, como eu falei, essa experiência para o Conselho Federal, agora no âmbito nacional, trazer todas as experiências que nós temos com prerrogativas, isso é muito importante, o presidente tem contato direto com isso, trazer para que amadureça esse trabalho agora no âmbito nacional. E nós estaremos aqui como bons advogados, altivos, independentes, mas acima de tudo, defendendo a cidadania e enaltecendo a advocacia nacional. Acho que primeiro é ampliar a experiência que nós vivenciamos na presidência da seccional, vivendo a aproximação com a advocacia, as necessidades da advocacia e trazer para o âmbito federal as boas ideias, as boas experiências, aquilo que deu certo. Eu sempre digo que nós não precisamos inventar a roda, nós temos que copiar as boas ideias. Eu acho que é isso, trazer então tudo que nós aprendemos durante a presidência para o âmbito federal, para ser debatido e discutido no Conselho Federal. Após a diplomação, Cláudio Lamáquia, que deixou o cargo de presidente nacional da OAB, fez um discurso de agradecimento e enfatizou as qualidades de seu sucessor, o presidente eleito Felipe Santa Cruz. O Felipe chega neste cargo a par exatamente das suas qualidades, do seu talento, da sua responsabilidade e da sua luta pela OAB. Dirigente preparado, foi presidente da Caixa de Assistência, presidente da OAB do Rio de Janeiro. Lamáquia falou da grande responsabilidade que é presidir a ordem. Esta instituição, que é a voz da sociedade civil, que é a voz da sociedade brasileira, que é muito mais do que um conselho de classe, que tem sim compromissos inarredáveis com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a defesa da Constituição, com a defesa dos direitos humanos e com a busca incansável e incessante por uma maior igualdade social neste país. Este é o compromisso que a nossa OAB tem. Este é o compromisso que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil tem. Agradeceu sua diretoria e elogiou os funcionários do Conselho Federal da OAB. Quero agradecer a minha diretoria. Cada um foi fundamental para que nós chegássemos neste momento. Agradeço do fundo do meu coração o empenho, o talento, a determinação, a responsabilidade que cada um teve ao longo destes 3 anos. No âmbito administrativo, esta instituição tem valorosos colaboradores que são competentes e muito responsáveis. A cada um de vocês, o agradecimento de todos nós. Em seguida, Lamáquia empossou Santa Cruz e seus diretores, Luiz Viana, José Alberto Simonetti, Ari Raguian Neto e Augusto Noronha. Declaro empossados o presidente Felipe Santa Cruz, os membros da diretoria do Conselho Federal para o triênio
2019 e 2022, bem como as conselheiras e os conselheiros federais da nova gestão que hoje se inicia. Desejando a vocês muita sorte, muito sucesso, porque talento e competência cada um tem de sobra. Em seu discurso, Felipe Santa Cruz destacou a OAB como peça-chave no combate à violação dos direitos e garantias fundamentais e ponderou que a ordem não entra em questões políticas e seus valores são centrados no direito. Disse que a OAB sempre será a casa do diálogo. As polarizações irracionais que acometem não apenas na nossa sociedade, mas também mundo afora o debate público, impelem a OAB a evocar sua ancestral missão de proteger todos aqueles cujos direitos são aviltados ou tolhidos. O terreno da Ordem dos Advogados do Brasil não é o da política. O terreno da Ordem dos Advogados do Brasil é o do direito. Queremos evitar que aconteça com a OAB o que tem ocorrido com outras instituições e categorias que caem na armadilha de serem encapsuladas em qualquer trincheira política ou econômica. Nossa trincheira sempre será a defesa da justiça e da paz social e, por consequência, do bom debate que conduza a esses valores. Que possamos fazer desse conselho o lugar das ideias, possamos fazer desse conselho o lugar da gentileza, que possamos fazer desse conselho o lugar do respeito, mas que possamos produzir intensamente. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.